Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje o Respeita a Minha História vai receber duas ginastas. A primeira, Daniela Hipólito, daqui a pouquinho com certeza estará presente aí. A Laines Peixoto já entrou na live, queria agradecer aí por você, Rafaela também, grande abraço, logo mais aí, hein? Estaremos com ela, Daniele Hipólito presente, Robson Baruch, ô meu produtor. Aí está, aí o nosso querido produtor do Hora H Esportes. E a Daniele Hipólito já entrou, já acenou aqui que já está presente, mandou solicitação, vamos convidar. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Queria te agradecer primeiramente por estar presente aí no nosso Hora H Esportes, onde a gente tem esse programa Respeita a Minha História, porque não tem como não respeitar a sua história, né, Dani? Boa noite a todos que estão assistindo. É sempre um prazer a gente poder estar contando um pouco das nossas histórias, né? Eu acho que muita gente dessa era nova da internet não conhece muita gente que passa e continua passando pelo esporte. Então é legal vocês terem esse programa e a gente poder contar um pouquinho das nossas histórias. Verdade. E logo no início, a gente, para brincar, a gente sempre destaca que a pergunta que a gente mais escutava quando era criança era assim: o que você vai ser quando você crescer? Quando faziam essa pergunta para você, você já sabia o que você respondia ou não tinha nada a ver com o que você faz hoje? Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Eu acho que eu sempre tive um carinho, um amor muito grande pela ginástica, mas a resposta sempre era, eu nem lembro, é alguma coisa envolvida com medicina, alguma coisa assim, mas conforme você vai fazendo os anos de esporte, você acaba vendo que a medicina realmente não dá. Porque você tem que ter a mesma dedicação que você tem num treinamento, você tem que ter para o estudo, né? E o estudo da medicina em si é mais ainda. Se você já se dedica normalmente para uma faculdade da medicina, é 24 horas do seu dia se dedicando. Então, a medicina ficou de lado. E com quantos anos você chegou a entrar na ginástica? Como que foi essa primeira conexão com a ginástica, né? Eu entrei com 4 anos e meio. E eu comecei a brincar de fazer ginástica na rua de casa. Eu pegava os colchões da cama da minha mãe, fazia o braço do sofá de salto. E por coincidência, um professor do SESI me convidou para fazer o testezinho do SESI. Então é aí que começa a minha história dentro da ginástica, com 4 anos e meio. E depois veio a Patrícia Turini e o Sandro, que me deram um treino no SESI, e a Patrícia no final de 93 falou para que eu procurasse a Academia Yasha, que é da professora Yumi Sawasato. Por coincidência, um grupo grande do Flamengo estava indo para lá, incluindo a Georgette, aí junto com a Georgette, o Ricardo Pereira, Ana Paula Luque, que foram treinadores também que vieram com ela e que me deram treino durante muito tempo também, junto com a Georgette. Em 95, no final de 94, a Georgette me convidou para vir para o Flamengo, que aí é onde realmente começa a minha história de mudança de vida, da minha família acreditar no meu sonho de menina, de não pensar duas vezes e vir atrás de mim aqui no Rio para estar comigo, realizando os meus Uhum. sonhos. E é aí que começa realmente a minha história. São mais de 20 anos de Flamengo, alguns anos de Curitiba, 3 anos em São Paulo de novo, que eu treinei em São Bernardo de 2017 Uhum. até o final do ano passado. Agora estou de volta no Flamengo. Então, são 32 anos de carreira.
Olha, e que carreira, viu, Dani? Porque vou te contar, viu? São poucos que. O duro não é chegar, igual a gente comenta, né? Às vezes não é o duro chegar, o duro é manter lá em cima, né? Porque muitos chegam, mas acaba ficando pelo caminho, por lesões ou por algumas situações que o esporte leva para outro caminho. Mas você, com 32 anos de carreira, sempre manteve lá em cima, sempre em alto nível, sempre em clubes grandes. É uma coisa muito legal. E lá no início, quando você era menininha ainda, que a gente brincou do que você queria ser, ali, que momento que você pensou ali, que você falou assim, cara, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu vou ser atleta. Na verdade, eu só fui começar a ter essa noção mesmo com 14 anos, né? Porque até então, uma menina de 9 para 10 anos de idade considera uma brincadeira, né? Era mais uma brincadeira do que realmente uma profissão ou algo que eu levaria a sério. Então, ali realmente era mais uma brincadeira. Aí, com 14 anos, eu comecei a ver que realmente era uma coisa que eu queria levar como profissão, como Uhum. o amor por aquilo que eu fazia. Então, mas no início eu acho que nenhuma criança, claro, a criança se apaixona por aquilo que está fazendo, a criança Uhum. ela ama aquilo que faz, mas ela não tem tanta noção do que ela quer. Ela começa a ter noção depois de um tempo. Sim. E ali, como você já estava na ginástica ali desde criança, qual que foi a inspiração ali? Quem que era o atleta de inspiração? Eu sempre tive um atleta que eu acho que é ídolo de muita gente, que é o Ayrton Senna. E o da minha modalidade, com Nossa, certeza, Nádia Comaneci, Luísa Parente, as romenas da minha época, mas acho que o ídolo que eu sempre tive como ídolo, assim, que eu acho que não só como atleta, mas eu acho que como pessoa, o Ayrton Senna, acho que representa muito para muito atleta e para muita gente. sim, como tudo, né? Que esse cara foi completo, né? Tanto dentro quanto fora de atleta, como superação, como uma par de situações que atleta com certeza carrega esse cara na veia. E ali, quando você está crescendo, tal, chegando, igual você comentou aos 14 anos, eu acho que a maior dificuldade, que a maioria dos atletas que passaram aqui falaram que é mais ou menos a mesma dificuldade, são duas, né? Uma por ter o patrocínio, né? Que naquela época não tinha condições, né? É muito difícil manter, né? E a segunda é aquela de manter o estudo com o esporte. Para você, você tirou de letra ou como foi essa passagem de estudo com esporte? Eu acho que a questão do incentivo realmente é sempre o mais difícil, né? Porque é, até hoje, né? Eu acho que é uma questão assim. Eu realmente, como atleta, eu não tenho o que reclamar. Eu tive apoio depois que eu consegui conquistar a medalha, eu tive apoio até hoje. Eu tenho os meus patrocinadores, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os atletas. Uhum, Tem atleta que recentemente é medalhista olímpico e que não está com patrocínio. Eu acho que o incentivo do esporte no nosso país ainda é muito pequeno. A gente tinha sim. que ter muito mais incentivo e com certeza o esporte estar dentro da escola é muito importante, porque o esporte ele faz parte da educação. Ele não disputa com a educação, ele faz parte da educação. E o Uhum, esporte, ele é inclusão, então ele educa de uma forma diferente. Porque você tem regras, você tem que seguir as regras do seu esporte, da sua modalidade. E não só isso, né? Ele acaba te educando de uma forma diferente. Então, eu acho que essa sempre foi a maior dificuldade de todos os atletas, que foi a questão do incentivo mesmo. E em sim. relação ao estudo,
é outra coisa que eu sempre falo, porque eu acho muito importante a questão do estudo, porque o conhecimento você vai levar para o resto da sua vida. O esporte vai ter um determinado momento que você vai acabar encerrando a sua carreira como atleta e iniciando outra carreira. E para que você inicie outra carreira, você tem que ter o conhecimento. É, é claro que, por exemplo, a gente não consegue levar a faculdade num período normal, né? Porque é muita Uhum, viagem, é muito. Agora que está surgindo o curso EAD, que é uma coisa que realmente agora você tem uma possibilidade de fazer uma faculdade independente de onde você esteja, por causa do EAD. Mas antes não são coisas novas que estão surgindo agora. O uhum, EAD ele é uma coisa mais recente, então é, teve momentos que eu tentei realmente iniciar a faculdade e não dava porque eu começava a viajar para competir, viajar treinos e aí acabava que a uhum. faculdade não é igual ao colégio que você chega, conversa com o diretor entende, os professores passam trabalho, os professores passam a prova depois, então é uma situação diferente, mas a gente nunca pode se descuidar do estudo, a gente tem que ter a mesma dedicação que a gente tem no treinamento com o estudo. E eu sempre tive isso muito forte, porque realmente o conhecimento ele é pro resto da sua vida. Uhum. É isso mesmo. A maioria dos atletas que passa por aqui fala a mesma coisa. E detalhe, né? Tem uns que falam que até se na época eles tivessem oportunidade assim de estudar línguas, eles hoje indicam para muitos atletas, porque é uma coisa que você precisa muito, muito. Na hora você não entende, mas lá na frente, quando você começa a viajar, tal, muitos atletas falam isso. A indicação que eu falo para os atletas que estão iniciando é procurar um ensino de línguas, porque se você tem esse conhecimento, você não vai passar muitos apertos igual a gente passou. Eu acho que você também, né? Com certeza, você estudar línguas é importantíssimo também, porque eu acho que não só aqui, mas em todos os países você vê que eles estudam outras línguas também. Então é importante que a gente tenha que a gente comece a se educar dessa forma também, de que a gente precisa sim saber muito bem a nossa língua, porque a gente tem Uhum. que entender do português corretamente, a gente tem que tentar falar o mais correto possível. A gente tem que ter o cuidado de ter a dedicação à leitura, a gente tem que ler, porque a leitura ela ajuda muito em questão a nossa língua. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, mas também é muito importante a gente ter a consciência que é importante a gente estudar outras línguas também. Para a Sim. questão de realmente, quando vai viajar, para comunicação, dependendo da área que você vai escolher depois como trabalho, você também vai precisar ou um espanhol, ou um inglês, ou um francês, você tem que aprender. Eu acho que hoje em dia o inglês é uma língua que você consegue realmente ter essa comunicação com todo mundo, né? Eu acho que Acho que caiu o seu áudio. O áudio. só deixa eu então colocar o fone de Melhorou, ouvido. melhorou, melhorou. Eu acho que é o Ó, sinal. não, sem problema. Ó, o pessoal já tinha até colocado, ó, cortou o áudio, mas já voltou. Deixa eu te perguntar, Dani. Na primeira competição, você já. Quando foi a sua primeira competição? Que idade você já tinha? Minha primeira competição internacional, se eu não me engano, foi com 9 anos de idade, que era um torneiozinho que tinha. Hoje em dia eu não sei se tem ainda, mas era um torneio que tinha em Cuba. Era uma competição que ia bastante país, assim, com atletas novos, com atletas jovens. Foi minha primeira competição internacional. Mas a minha primeira competiçãozinha mesmo foi pelo SESI, que eu acho que foi Atleta Revelação do Futuro. Era alguma coisa das competições, porque em São Paulo tem muita competição de Atleta do Futuro, Uhum.
Uhum. abertos, regionais. Tem. Então, foi, eu acho que a minha primeira competição foi alguma dessas aí. Aí, jogos abertos, jogos regionais foram esses jogos aí da vida também. E são muitos jogos que, assim, a galera que está em São Paulo sabe a importância que é esses jogos, porque você começa a destacar, o pessoal começa a te conhecer. É, é legal porque aparecem muitas pessoas que, olheiros, né, que a gente fala no futebol, que começa a visualizar se a atleta já tem um futuro ou não, já começa a avaliar, não é verdade? Eu acho que nessas competições, todo mundo fala de seleção, mas só que ninguém entende que o clube é muito importante para tudo, para desenvolvimento, que é o clube que consegue administrar de uma certa forma, porque uma criança não é fácil administrar, né? E consegue administrar essa criança para virar um atleta. Acho que é isso aí, né, Dani? Com certeza a gente tem que dar importância também muito grande para os clubes, para as escolas que têm esportes, para que é onde a gente inicia, né? Quando você chega na seleção, você já está 90% pronto. Uhum, Quando você entra numa seleção, você já está mais ou menos pronto. Então, é importante a gente valorizar aonde a gente começa, as pessoas que dão treino pra gente, que eu acho que a gratidão é o mais importante de tudo. E realmente, não, se não fossem os clubes, não teriam as seleções, porque se você for ver, para chegar numa seleção, você tem as ligas nacionais de vôlei, tem as ligas de basquete, tem os torneios nacionais de uhum, ginástica, tem os torneios nacionais de natação, tem o Brasileirão, tem. Então você vê que todo campeonato, para você estar numa competição, você tem que ter um clube. Porque nas competições dos clubes, onde existem as competições nacionais, que tem as pessoas que tomam conta das seleções avaliando, olhando, e aí da onde surge a convocação. Então é importante, claro, fora as competições, tem as seletivas que são uhum. feitas para avaliações também, mas é importante. E se não fossem os clubes, não existiriam, de repente, a... não tem como existir seleção sem ter o clube, porque os clubes eles fazem parte da formação do atleta. Sim. E aí, todo mundo não esquece da primeira medalha. E você lembra qual foi a sua primeira medalha? Ai, a minha primeira medalha, eu era muito novinha, era bem pequenininha mesmo. Mas foi, eu acho que nos Jogos Abertos ou Jogos Regionais, como revelação de atleta do futuro. Mas eu acho que foi. Não tenho certeza, porque faz tempo. Faz muito tempo, né? Já 32 Foi anos de lá carreira. para 92. Nossa. Ó, já aproveitando da primeira medalha, vamos falar da primeira. é, a primeira vez que a seleção falou assim, Dani, você vai representar o Brasil. Você lembra o que você estava fazendo, o que você estava pensando e de repente vê essa notícia de algum técnico ou como que foi essa convocação? Na verdade, a minha primeira convocação foi para um Pan-Americano Juvenil em Guatemala em 96, de competição. Mas eu Uhum. acho que no finalzinho de 95 eu já tinha sido convocada para algum treino da seleção, assim, mas eu era muito novinha. Então, minha primeira competição pela seleção foi em 96. Mas eu acho que eu já tinha tido alguma convocação de treinamento pela seleção, alguma coisa assim em 95. Sim. E da principal? Qual foi o momento que você foi para a principal? Acho que em 97, que eu fui para um Pan-Americano adulto. Depois daquele acidente que teve com a equipe do Uhum. Flamengo, aí eu acabei participando da seletiva, eles adiaram a seletiva, depois refizeram a seletiva, e aí eu consegui a vaga para o Pan-Americano adulto, que foi a minha primeira competição pela seleção principal. Porque quando é competição adulta, aí já é
A seleção principal. Eu era juvenil ainda, competi no Pan-Americano adulto. Eu esqueci de te perguntar, quando você saiu de São Paulo e foi para o Rio, você sentiu muita diferença de adaptação? Diferença de adaptação um pouquinho, né? Porque, querendo ou não, são cidades diferentes, né? Mas eu acho que o atleta ele se adapta rápido, porque quando o atleta tem o objetivo, o que mais importa para ele é realmente o treino, a Uhum. questão da estrutura que ele vai ter para o treino, a estrutura que ele vai ter para se cuidar, para poder fazer um treinamento adequado. Eu acho que a adaptação é até rápida, não demorou muito, não. E nós estamos falando de um clube chamado Flamengo que dá tudo o que é de bom, né, Dani? É tudo de primeira, né? Graças a Deus tem um Flamengo que possa. Porque assim, todo mundo olha para futebol e não é só futebol, tem outros esportes que o Flamengo e outros clubes adaptam dentro do clube que é muito forte. E uma delas é a ginástica no Flamengo, né? Sim, o Flamengo ele tem tanto a, a parte do futebol, que hoje não tá mais na Gávea. A Gávea Uhum, realmente é o esporte olímpico que está na Gávea. Então a gente tem natação, a gente tem ginástica, a gente tem o judô, tem o basquete, tem o vôlei, que o Bernardinho veio esse ano também para o Flamengo. Então, para realmente reestruturar o vôlei do Flamengo também, porque o Flamengo teve sempre também, uhum. na época da Leila, da Virna, o Flamengo tinha um time de vôlei muito forte também. Então, não são todos os clubes de futebol que têm o futebol estruturado e o esporte olímpico estruturado como está hoje. Então, é difícil, não é fácil, não. E o Flamengo demorou para ter essa estruturação que tem hoje, de ter uma estrutura para um e para outro, de tá tranquilamente, financeiramente está tranquilo, é bem difícil. Sim. Acredito eu que você já passou por diversas situações, tanto no Flamengo quanto em outros clubes, nessa situação, porque a ginástica, além de ser um esporte hoje bem visível, mas não era tanto e ainda não é do tamanho de um futebol. Mas, né? O futebol, futebol, por exemplo, o esporte brasileiro, o esporte nacional, acho que os atletas do Brasil realmente eles apareceram para o mundo através do futebol, né? Que foi na época das Copas de 50, 70, que foi quando começaram a surgir os grandes craques brasileiros. E depois começaram a vir os outros esportes representando o Brasil, que aí veio João do Pulo, vieram os lutadores de boxe, que também sempre se destacaram muito. O atletismo do Brasil sempre foi forte também. Então, aos poucos, o Brasil começou a entrar no cenário internacional de todos os esportes. O vôlei, basquete, que hoje em dia as pessoas, quem é mais novo, não chegou a ver o Oscar Schmidt jogando, que era o mão santa, não chegou a ver aquela época a primeira medalha de prata do Brasil, que tinha Bernardinho. Nossa, Pô, era um time muito bom. muito E forte. depois, logo em seguida, veio Tandy, Giovanni e tantos outros. Então, e a ginástica, ele começou com uma com a Tatiana Figueiredo, depois veio Luísa, depois veio Soraya, Uhum. aí eu e Camila, depois a gente conseguiu classificar uma equipe completa, que aí tinha eu, Daiane, Camila, Carolina Molinari, tem mais gente. Camila Comim, depois veio a equipe de Pequim, que aí já era eu, Jade, Daiane, Etienne, Laís Souza. Depois veio a época de 2012, que aí já tinha mais gente, aí depois 2016, então
o esporte do Brasil ele vem evoluindo, mas para isso tem sempre o pontapé inicial, e com certeza o pontapé inicial para a ginástica aparecer para o Brasil foi a primeira medalha da história em mundiais, que foi 2001, que foi a medalha em Ghent. E depois disso veio Daiane, veio Diego, veio a Jade, veio Zanetti, agora o Uhum. Nori. Então, aos poucos a gente vai trazendo resultados, mas com certeza, para que venham muito mais resultados, a gente precisa de mais apoio, de pessoas mais interessadas no esporte olímpico. A gente sabe Sim. que o esporte olímpico é diferente do futebol, mas tem tanta beleza quanto, é tão disputado quanto, a Olimpíada é o marco para o atleta olímpico, então é importante que todos comecem a ter essa consciência de que o esporte ele muda, ele transforma, ele modifica as pessoas, então é importante que a gente tenha essa consciência de que a ginástica surgiu no Brasil como alto rendimento, mas a ginástica ela também tem o lado da prática esportiva, que você pode levar a criança simplesmente porque a criança quer fazer algo diferente, mas que não seja natação, que não seja os esportes mais tradicionais. E a Uhum. ginástica ela tem esse lado também do esporte para a prática esportiva, como qualquer outra modalidade do esporte olímpico. É verdade, tudo que você comentou eu concordo e ó, eu tô também velhinho, porque eu sei todos que você comentou aí, todos os nomes aí, mas e peguei todas também esse daí. Deixa eu te falar, eu acredito que que a viradinha de chave foi ali em 2001, Dani, porque ali naquele momento eu acredito que os olhos foram diferentes ali, sabe? Porque até então vocês estavam lá competindo, tal, não sei o que, mas aquele, eu acho que o momento do Brasil chamou a atenção para aquilo, entendeu? Para que aquela Sim, foi aquela viradinha de chave. e nessa viradinha de chave, a gente estava num momento do esporte que o futebol não estava bem, o atletismo não. Foi um ano que eu acho Uhum, que o esporte do Brasil ele não estava tão bem assim. Não é que ele estava ruim, ele não estava tão bem assim. E a gente volta com uma medalha inédita de um mundial que vira a chave para um esporte. Mas isso também a gente tem que agradecer, porque eu consegui ir para o Mundial porque eu tive uma ajuda, claro, que com todo o apoio da minha família, com as pessoas acreditando, tudo, eu tive um apoio muito especial que foi do Ronaldo Fenômeno, que através da ajuda do Ronaldo eu consegui ainda ajudar mais duas pessoas que a Georgette que trabalhava comigo e uma atleta que treinava comigo também. Então, e foi aonde realmente eu não teria condições se eu não tivesse tido a ajuda do Ronaldo. Naquele momento, o Flamengo passava por uma situação bem complicada, que foi aquela época da ISL, que a ISL uhum. quebrou, e o Flamengo ficou realmente numa situação muito, muito, muito difícil. Para você ver como que é uma coisa tão assim, muita gente não sabia disso. Que um atleta de alto nível, tipo, conhecido mundialmente, fosse dar uma força para uma atleta olímpica. Olha que coisa louca. Na época não era, né, o que é hoje, mas já tinha disparado ali, já representava um clube grande. Então, olha que coisa assim tão louca que a gente está comentando de um atleta ter que ajudar um outro atleta para conseguir um objetivo. Num Mas eu acho esporte muito que. importante, é importante que quando não tenham incentivos, não é que não tenha incentivos, mas é sempre importante atletas incentivarem outros atletas, atletas Uhum. que as crianças são fãs, que as crianças têm como ídolos, mostrar para a criança que é possível sim a gente realizar os sonhos quando a gente acredita, mas que para isso tem que ter dedicação, tem que ter o foco, você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, mas você também não precisa deixar de fazer as coisas, você pode é, é, ter a consciência. A gente sabe também que nem todo mundo tem oportunidade, porque é onde a gente bate na tecla
do você incentivar, do você dar oportunidades. A gente sabe que é difícil, nem todos têm a oportunidade. Mas eu acho que se você, independente da sua situação, se você acredita, se você quer, a gente tem que tentar, porque a gente não pode esperar também que as coisas caiam do céu, né? Existe aquela frase que Deus fala, né? Faça que a gente ajuda, mas não é deixa que eu faça. A gente tem que fazer a nossa parte também. Então, por mais dificuldades que a gente tenha, por mais obstáculos que a gente tenha, eu digo isso por experiência própria. Eu passei por situações de dificuldade, eu passei por situações que meu pai tinha que trabalhar o dia inteiro como manobrista para a gente ter o que comer no dia seguinte. A minha mãe fazia colchão, fazia tudo que dava para que a gente também tivesse as coisas, para que não faltasse nada para gente. Principalmente quando o Flamengo quebrou nessa época. E nem sempre o Flamengo teve essa estabilidade que tem hoje de não atrasar os Uhum. salários, de não ter esses tipos de dificuldade. Mas a gente passou por dificuldades, por isso que eu falo que é importante sim, se seu filho tem um sonho, você como pai, você como mãe, você tem que incentivar, porque meus grandes incentivadores sempre foi a minha família sempre esteve do meu lado. Então, se eu sou uma atleta realizada, se eu tenho os títulos que tenho, se eu tive a oportunidade de poder ajudar minha família, de ter realizado meu sonho, foi porque realmente a minha família acreditou em mim. A minha família sempre esteve do meu lado. Meu pai e minha mãe, eles sempre fizeram por onde. A minha mãe nem se fala, porque a minha mãe até hoje a gente tem a tranquilidade de, por exemplo, eu poder ir treinar e quando eu chego o almoço está pronto, porque a minha mãe ela ainda continua me ajudando nesse sentido, ela continua fazendo as coisas para mim para que eu possa treinar com tranquilidade, para que eu na hora do meu descanso eu consiga descansar, para que eu consiga estudar. Mas eu só consigo fazer isso porque realmente eu tenho uma família que me ajuda, eu tenho uma família que está o tempo todo do meu lado, porque senão talvez eu não sei se eu conseguiria ter essa tranquilidade que eu tenho hoje, de quando eu tô cansada, eu posso ter a oportunidade de descansar porque a minha mãe, ela acaba fazendo as coisas para me ajudar. Então, ela me dá a Sim. oportunidade de estar 100% dedicada àquilo que eu amo. Olha, de tantas medalhas, de tantas competições que você fez, é injusto falar, me fala uma melhor, porque é muito difícil, né? Não tem, todas são, né? Você entra para todas para você Todas as ganhar. competições são importantes, as competições nacionais, Sim, as competições sim. internacionais, as medalhas, elas, independente da competição, ela constrói o atleta. Então, não tem uma competição que seja mais importante na minha carreira. Todas as competições são importantes, porque o brasileiro, ele constrói para que você possa fazer parte de uma seleção, para que você vá para uma competição internacional. As competições Uhum. internacionais, você vai se construindo como atleta, você vai buscando títulos, você vai vendo a possibilidade de ir realizando seus sonhos, você vai. E isso tudo vai te construindo como atleta, mas eu acho que as medalhas mais importantes que a gente veste hoje é a medalha de você poder, através de uma palestra, incentivar uma criança, através de uma palestra, das pessoas ouvirem a nossa história, de terem um incentivo, de terem uma motivação, de verem que o ídolo não é diferente de quem está Uhum. iniciando. E quando você está numa competição, porque às vezes você chega na competição, a criança olha, uma jovem atleta que está no seu primeiro brasileiro adulto, olha para, por exemplo, ver uma competição, Uau. sou eu, Jade, Flávia, Rebeca, as meninas olham pra gente assim, tipo, não vai ter graça, vocês já estão competindo, não vai ter graça. E não, a partir do momento que você está ali no ginásio competindo com a gente, você tem a mesma oportunidade que a gente, porque você está na mesma competição que a gente. Sim. E a competição só encerra quando termina a competição que o resultado sai. Então,
até sair o resultado, todo mundo ali que está competindo, todos são iguais e todos têm a mesma oportunidade. E a gente Uhum. não pode simplesmente não incentivar a criança a, 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 a competir de igual para igual, porque é aí que tem o crescimento do esporte, é onde a gente Sim. evolui, é onde a gente aprende, é onde a gente vai em frente e vê que a gente pode, que a gente tem capacidade. Então, o ídolo ele tá ali para isso, tá para incentivar e não simplesmente para chegar ali porque é ídolo, ai, não, já ganhei, não, ninguém ganhou. Porque competição só termina quando você sai o resultado. Você pode ter uma falha na competição e não subir no pódio, como você, Uhum. como pode dar tudo certo na competição. Então a gente tem que aprender que a gente tem que respeitar as pessoas que estão competindo, independente se a pessoa tem experiência, se a pessoa está na primeira competição, se a pessoa já competiu várias vezes e está ali, continua lutando, continua tentando, porque às vezes o fato da criança estar ali e melhorar o resultado da última competição que ela teve para a próxima, já para ela é a medalha. Então a gente não pode, nós não temos o direito de acabar com o sonho de ninguém. A gente, pelo contrário, a gente tem que incentivar, porque os sonhos são possíveis. E Deus deu oportunidade para todos e Deus deu talento para cada ser humano em uma área, independente da área que a pessoa escolha. E às vezes, Deus dá o dom da pessoa ser persistente, da pessoa ser batalhadora, da pessoa se dedicar tanto que ela acaba chegando tanto quanto uma pessoa talentosa, ela acaba sendo um medalhista tanto quanto uma pessoa talentosa, pela dedicação, pelo esforço. Então, Deus dá a oportunidade para todos e Deus, cada ser humano tem a importância dele, porque ninguém é igual a ninguém, então cada ser humano é importante. E a gente tem que sim ter o carinho, tem que ter empatia, tem que ter o respeito, porque eu acho que o respeito é a base de Uhum. tudo. Se você respeita o próximo, se você respeita o ser humano, você tem uma das coisas mais importantes, e isso a gente tem que começar a voltar a ter isso, o carinho com o próximo, o respeito, a humanidade, a simplicidade, porque ninguém nasce tendo tudo, você conquista as coisas, você não nasce tendo, você conquista. Nossa, Dani, você deu uma aula agora, menina. Parabéns. Que é isso? Mas não, é isso mesmo, é esse caminho e o nosso objetivo aqui é esse, exatamente o que você falou tudo aqui. Porque isso vai para o YouTube, as crianças vão assistir. E o legal que você falou, porque o gancho da outra pergunta era isso, porque você foi para um clube São Bernardo que era atletas iniciando, mais novas, né? E saiu de lá e voltou para o Flamengo, que tem essa dupla situação. Tem umas mais novas e tem as mais, assim, mais experientes, como você, como o Jade, a Lolo. Então, isso daí é muito legal, muito, muito legal o que você acabou de falar, porque isso aí vem tudo ao encontro que eu ia fazer da outra pergunta. Como você ficou um tempo, né, fora do Flamengo, como você sentiu agora, você voltando para o Flamengo? Qual que é o impacto que deu para você quando saiu e quando voltou? Na verdade, a gente sempre acaba conhecendo todos os atletas, né? Porque a gente está tendo competições ultimamente que junta o adulto com um torneio nacional, então você acaba conhecendo todas as atletas. E o ano passado, as meninas que hoje eu vejo, que são as mais novas do Flamengo, que são as meninas que estão sendo trabalhadas, Uhum. 2024, deixa eu pensar, porque 2024 tem algumas que ainda não têm idade, vão ser preparadas para 2028. É muito legal você ver o carinho que elas têm, como a admiração que elas têm. Então, eu acho que esse é o maior incentivo. Você tá ali no ginásio e ver que a atleta que você tem como ídolo, que você tem como inspiração, tá ali treinando igual a
Voltou. Tinha dado uma. A internet, né? Tem essas coisas, né, Dani? A gente não era dessa época de internet e agora tem que se adaptar. Mas a gente tem que se adaptar. É uma realidade que se hoje a gente tá tendo essa realidade. Claro que, por exemplo, as coisas estão começando a ir voltando, mas mesmo assim, não é como antigamente. A gente tem que ter todo o cuidado, Uhum, respeitar o próximo, que é importante, mesmo que algumas pessoas que estejam com você já tenham passado pela Covid, eu acho que é importante você continuar respeitando e mesmo que você já tenha passado, é para sair de máscara, é para sair de máscara, é ter a questão da higiene, de estar com álcool, lavar a mão, de ter cuidado mesmo, porque às vezes você não pega mais, mas pode transmitir. Então é ter esse uhum, respeito. Eu acho que a gente tem e esse novo normal, eu acho que serviu para a gente aprender algumas coisas, né? É valorizar as pessoas que cuidam da gente, é valorizar as pessoas que estão do nosso lado, é realmente dar valor às pequenas coisas, porque no final o que importa é o carinho que você leva das pessoas, é o respeito, é o como as pessoas te veem, é como as pessoas te enxergam, e eu acho que isso que são as uhum. coisas que a gente leva, né? As outras coisas a gente não vai levar nada, mas com certeza carinho, respeito, simpatia, essas coisas sim a gente vai levar sempre. Mas a gente está tendo que reaprender algumas coisas, né? E uma delas é estar o tempo todo com a internet para poder se comunicar com as pessoas. E que bom que a gente hoje em dia tem, né, a internet, de você estar distante, poder ligar de vídeo para alguém, poder falar com alguém. E não deixe de falar para as pessoas que se você tem vontade de ligar para um amigo, liga para esse amigo. Se você tem vontade de ligar para quem quer que seja, não deixe de fazer isso. É muito bem colocado, Dani. Ó, nós estamos se encaminhando para a segunda parte no final da nossa live. E tem sempre uma brincadeira que eu faço aqui, que é assim, ó. A gente tem que recuperar um pouquinho na memória de algum fato engraçado que a gente viveu. Um exemplo de uma viagem. A Daiane contou aqui que quando foi pro, acho que para um mundial e aí colocou dentro dos potes de ai caramba, Shampoo. de shampoo, o chocolate. Foi. Assim, vamos lá. Assim, eu lembro das coisas engraçadas, né? Da gente esconder chocolate no ar-condicionado. Mas eu, na verdade, eu sempre fui a pessoa que eu perguntei. Eu sempre preferi ter a consciência que o não eu já tinha, mas eu nunca levei. Eu sempre pedi, comprei, nunca tive essa coisa. Mas aconteceu realmente de alguns momentos, em 96 a gente entupiu uma tubulação de ar-condicionado, porque eu fui colocando chocolate lá. As meninas realmente, foi 2004, a gente ia passar um tempo na Ucrânia, que foi para Atenas, foi para a competição para Atenas. A gente ia passar um tempo na Ucrânia fazendo adaptação, né, aclimatização. Então as meninas fizeram isso de meses antes de já começar a lavar pote de shampoo para colocar leite condensado, colocar chocolate. Isso, essas coisas são engraçadas. Agora é engraçado, né? Porque na época, quando aconteceu, a gente levou bronca, tudo. Agora, quando a gente É. lembra, é engraçado. Mas na época não foi engraçado. Ô, Dani, dessa nova geração aí, quem você acha que está destacando aí? Olha, tem muita gente da nova geração. Tem meninas em São Paulo, até do clube que eu passei em São Paulo, que foi São Bernardo. Tem meninas no Pinheiros, tem meninas no Grêmio Náutico União, tem meninas no Sojipa, tem meninas no Minas.
tem meninas no Flamengo, tem meninas no Centro Olímpico, é, tem bastante gente nova. Tem a Curitiba, que também sempre teve um celeiro grande de atletas e que também é um dos clubes super importantes também para a ginástica nacional. Acho que o Brasil ele vem vindo com um celeiro de atletas infantis e juvenis bem grande. A gente Uhum. precisa ter mais incentivo para que a gente tenha mais atletas. E com certeza, para 2020 a gente tem os destaques, a Flávia, que é por enquanto, até então, é a única atleta que está classificada do Brasil para a Olimpíada, mas a gente tem a Jade, a gente tem a Flávia, a gente tem a Rebeca, a gente tem a Lohane, a gente tem a Caroline Pedro, a gente tem a Isabel, Letícia. Eu me coloco nesse cenário também de atletas que estão aí disputando, tem a Thaís, tem. Cara, é porque é É muita gente pra muita lembrar o gente nome. boa, né? Muita gente boa. Tem. Gente, tem uma das meninas que também tá no Pinheiros. Eu vi o vídeo dela esses dias, fazendo a coreografia nova. A Trautem. É muita gente. Tem Muita muita gente gente. boa. E a gente tem que saber aproveitar isso tudo, porque temos Sim. muitas atletas, a gente tem que saber aproveitar e dar oportunidade para todas, porque é, só dando oportunidade para todas o esporte vai continuar evoluindo, o esporte vai continuar crescendo e tem que ter essa disputa interna, porque é uma disputa saudável. Uhum. Senão, não teria o crescimento, não teria a evolução do esporte se não tivesse essa disputa saudável internamente. É a mesma coisa. O Lucarelli hoje, que eu lembro, assim, é o grande destaque da seleção masculina. Mas Uhum. para o Lucarelli chegar no estágio que ele está, com certeza ele teve que disputar com os ídolos dele, ele teve que ganhar dos ídolos dele, que é o que é o normal, é uma coisa que vai Uhum. acontecendo, mas tem que ter essa disputa para que a gente tenha muito mais evolução no esporte, para que a gente tenha renovações e que as renovações que entrem consigam muitos destaques, consigam medalhas, consigam é, realmente ir quebrando barreiras como a gente quebrou também, como a gente ainda Sim. continua quebrando, como a gente continua quebrando recordes, como a gente continua tendo grandes destaques. A gente precisa, né? O esporte ele tem que caminhar, mas sem denegrir ou sem afastar as pessoas experientes que continuam amando o esporte, que continuam fazendo ainda o alto rendimento de uma forma que continua sendo competitiva. A gente nunca pode descartar ninguém. A gente tem que dar oportunidade para renovação, sem descartar as pessoas que continuam fazendo aquilo que amam, com maestria, com dedicação, com foco. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o céu tem espaço para todas as estrelas Verdade. brilharem. Então a gente não pode querer apagar o brilho de um para colocar uma outra pessoa brilhando. Pelo contrário, o céu tem espaço para todas as estrelas. Bem por aí, Dani, bem por aí. Dani, tá chegando no final da nossa live já, você acredita? 1 hora já nós estamos conversando aqui, meu. É uma aula, para falar a verdade, é uma palestra, é uma aula aí de sabedoria de 32 anos de carreira, né? Ó, no final, no final a gente faz uma brincadeira aqui que eu falo 5 palavras, 5 frasinhas, e você fala o que você pensar aí, o que vier do coração, tá bom? Não precisa, ó, não precisa ser somente uma palavra, você pode estender aí o que você quiser, Tá bom, beleza? Vamos lá. Família, tudo. ginástica. Amor. Agora vem um aí do coração, Flamengo. Ah! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mas Represent... não, Ah, mas com um detalhe, não desrespeitando e não deixando de ter a gratidão
por todos os clubes que eu passei. Flamengo, Curitiba, Grêmio Náutico União, São Bernardo, SESI, onde eu comecei, Academia IASH, que foi aonde realmente a Yumi também deu uma grande oportunidade para mim e para minha família, para que a gente pudesse seguir o nosso caminho e ter o destaque que a gente tem hoje. Então, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, mas não deixando de ter gratidão por todos os clubes que eu passei e por todos os técnicos que passaram na minha vida. Muito bem, isso aí se chama gratidão. Isso aí se chama gratidão. Parabéns por ter isso, porque são poucas, viu, Dani? Infelizmente são poucas pessoas. Representar o Brasil é? Emocionante. E para finalizar, uma coisa tão simples para você, que já foram 5 Olimpíadas. Marco do atleta. É onde o atleta sabe que realizou todos os sonhos de um atleta olímpico, e não é fácil, porque se você for pegar o mundo, em quantos milhões de atletas treinam para esse momento, e nem todos chegam, mas o mais importante, além de você aprender, é você se tornar um campeão para a vida através do aprendizado do esporte. Verdade, disse tudo. Dani, queria te agradecer imensamente por você tirar esse tempo aí para falar aqui um pouquinho mesmo, mas é bem resumida a sua história, porque show de bola a sua história. A sua história é assim, inspiradora para várias crianças, para várias pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar lá atrás, né, mas que com a internet hoje ajuda, né, muito com os vídeos tal que a gente coloca, ajuda bastante a compartilhar. E ó, o meu canal aqui, sem brincadeira, eu acho que 70% passou a ginástica aqui, porque, meu, passou muita gente da ginástica. Muita gente, é muito bom Eu, saber história de vocês, meu. eu que agradeço o carinho, porque eu acho que é importante as pessoas terem esse cuidado de conhecer um pouquinho da vida de cada um. Porque muitas vezes, com a correria do mundo de hoje, você acaba não conhecendo tanto a vida de cada um. Mas é importante a gente conhecer e dar valor, porque antes da gente vieram outras pessoas que também batalharam, que também lutaram, para que a gente pudesse ter hoje o destaque que se tem nos esportes. Então, a gente tem que sim ter esse carinho, tem que ter esse respeito e sempre respeitar quem fez e quem faz pelo esporte, porque cada um tem uma história e cada história foi importante para a nossa evolução do esporte brasileiro. Verdade, ó, queria te agradecer mais uma vez, agradecer essa galera que entrou, meu, entrou um monte de gente te elogiando, mandando coraçãozinho, falando um monte, você é inspiradora, que você é fã, palestrante, guerreira, meu, falou um monte de coisa aqui que não deu pra falar muita coisa. Ó, acabou de entrar aí, ó, passou pelo nosso canal aqui também, a Duda Vaz, a nossa querida judoca brasileira. Entrou muita gente, tá? Queria te agradecer mesmo, imensamente agradecer esse povo aí que entrou pra curtir você aí, Dani. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado por todos que acompanharam a live, obrigado pelo carinho de todos. Duda, vamos lá, hein? Eu sei muito bem, tô te esperando na próxima Olimpíada, hein? Dudinha é show de bola também, passou aqui, meu, ela, meu, deu muita risada aqui com a gente aqui. Dani, de coração te agradeço, tá? E a gente tá na torcida aí, porque o Brasil ainda falta mais uma vaguinha. E nós estamos Sim, na o Brasil torcida ainda aí para. tem a oportunidade de levar mais uma atleta para a Olimpíada. E nós estamos Não na vai ser torcida. fácil, não vai ser fácil, mas com certeza, se depender da dedicação, podem ter certeza que isso cada uma vai se dedicar muito. Brigadão, tá? Boa sorte aí de novo no Flamengo e pro Brasil. Se cuida, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.